Olá, nesse tópico estudaremos a técnica de controle por corrente média aplicada a conversores CCCC. A técnica de controle em modo tensão se mostra uma alternativa bastante eficaz para a regulação da tensão de saída em conversores CCCC, mas no caso dos conversores Boost, Buck Boost, Tuxepe e Zeta, devemos lembrar que existe um zero no semiplano direito que torna esses conversores sistemas de fase não mínima. Apenas o conversor Buck é um sistema de fase mínima e essa técnica de controle de tensão permite uma boa resposta dinâmica do sistema para basicamente qualquer ponto de operação escolhido. Porém, para os demais conversores, a saída pode apresentar oscilações quando houver perturbações aplicadas ao sistema, sendo essa a característica de sistemas de fase não mínima. Uma forma de resolver esse inconveniente consiste em usar a técnica de controle em modo corrente ou técnica de controle por corrente média, que emprega duas malhas, uma malha de controle de tensão e uma malha de controle de corrente, de forma semelhante àquela técnica de corrente média também empregada em retificadores. Então, essa técnica ela apresenta uma proteção inerente contra a sobrecorrente, bastando para isso aplicar uma saturação ao sinal de referência, que é fornecido para a malha de corrente por meio da malha de tensão. É possível colocação de conversores em paralelo com o estabelecimento de malhas independentes para cada um deles. As funções de transferência são mais simples que aquelas obtidas para o modo tensão. Além disso, essa técnica apresenta elevada imunidade a ruídos e opera com modulação PWM, ou seja, com frequência constante. A desvantagem é a necessidade de se sintonizar um controlador adicional e, além disso, usar também um sensor para amostrar a corrente no indutor. Nesse slide temos um exemplo de aplicação da técnica de controle de corrente média a um conversor Buck. R1 e R2 compõem um divisor resistivo responsável por amostrar a tensão de saída VO. Essa amostra é comparada com uma tensão de referência fixa, VREF, de modo a gerar um sinal de erro, VC, que por sua vez se torna a referência para a malha de corrente. Compara-se então a amostra da corrente com essa referência, no intuito de se obter um sinal de erro que, comparado à dente de serra de frequência fixa, será responsável por fornecer a razão cíclica para o acionamento do interruptor. Deve-se ressaltar que a técnica de controle por corrente média é um exemplo do controle em cascata e, dessa forma, as malhas devem operar de forma desacoplada, como veremos a seguir. Nesse diagrama de blocos, então, temos a representação da técnica de controle em modo de corrente média, que é uma forma de controle em cascata. Então, as duas malhas de tensão e corrente operam de forma desacoplada, sendo que a malha de corrente é bastante rápida, dada a dinâmica da corrente no indutor, e a malha de tensão é bastante lenta. Isso ocorre para que uma malha não interfira no funcionamento da outra. Temos então a representação de diversos blocos que constituem um sistema, mas duas funções de transferência têm particular relevância. A primeira delas é a função de transferência que relaciona a tensão de saída frente a variações da corrente no indutor. Essa é a função de transferência associada à planta de tensão e temos também a função de transferência que associa a corrente no indutor com a razão cíclica, sendo essa a função de transferência da planta de corrente. Se multiplicarmos essas duas funções de transferência, vamos obter justamente a função de transferência V0 dividido por D, ou seja, aquela função de transferência que relaciona o comportamento da tensão de saída frente a variações da razão cíclica. Então, nesse caso, devemos projetar especificamente dois compensadores de interesse, o compensador CV de S, da malha de tensão,
e o compensador C de S da malha de corrente. Devemos ainda lembrar que as funções de transferência das plantas de tensão e corrente podem ser obtidas por meio de técnicas de modelagem de pequenos sinais, como modelagem por espaço de estados ou o interruptor PWM. Nessa apresentação, vamos mostrar as funções de transferência das plantas de tensão e corrente para os conversores básicos, ou seja, buck, boost e buck-boost. Nessas funções de transferência, considera-se a presença de um elemento parasita apenas, que é a resistência série do capacitor de saída, responsável por provocar surgimento de um zero no semiplano esquerdo do plano complexo. Não consideramos aqui a resistência do indutor, porque essa resistência basicamente tem influência apenas no ganho estático, afetando pouco a resposta dinâmica do sistema. Então, essas são as funções de transferência para o conversor buck e foram obtidas por meio ou da técnica de modelagem por espaço de estados médio ou o interruptor PWM. Ambas as estratégias levam a exatamente os mesmos resultados. As equações 3 e 4 mostradas nesse slide representam as funções de transferência das plantas de corrente e tensão para o conversor boost convencional, respectivamente. Essas funções de transferência foram obtidas por uma técnica de pequenos sinais aplicada ao conversor. E por fim, temos as funções de transferência da planta de corrente e tensão para o conversor buck-boost, representadas pelas equações 5 e 6, respectivamente. Na implementação da técnica de controle por corrente média, insere-se uma função de transferência H de S que possui dois zeros no semiplano direito, visando testar a robustez da planta. E além disso, deve-se considerar que a margem de fase da malha de corrente em laço aberto deve ser positiva e, de forma conservativa, pode-se considerar valores entre 20 e 40 graus. Esse mesmo procedimento é usado na implementação da técnica de controle por corrente média aplicada a retificadores. Porém, se analisarmos folhas de dados de circuitos integrados dedicados, como o C3854, nós vamos encontrar um roteiro de projeto no mesmo viés que aquele apresentado neste vídeo. Tem-se uma descrição do roteiro de projeto de uma forma um pouco diferente. Porém, projetando-se o sistema de controle por meio da metodologia aqui apresentada, leva a bons resultados, tanto no caso da técnica de controle de corrente média aplicada a retificadores, quanto aplicada a conversores CCCC, que é o caso dessa apresentação. No controle em modo corrente, é suficiente usar um compensador do tipo proporcional integral com filtro ou compensador tipo 2, tanto na malha de tensão quanto na malha de corrente. Lembramos que esse compensador possui dois polos e um zero. O primeiro polo encontra-se alocado na origem, visando minimizar o erro de regime permanente, ou seja, está associado à ação integral, ao passo que o segundo polo e o zero podem ser escolhidos devidamente por meio dos valores de capacitância e resistência empregados no circuito baseado em um amplificador operacional, como é mostrado no slide. Como mencionamos anteriormente, é fácil demonstrar que a função de transferência do modulador PWM corresponde a um ganho fixo igual ao inverso da tensão pico a pico da dente de serra ou triangular com frequência fixa. Então, deve-se considerar esse ganho também no projeto do sistema de controle e, consequentemente, na sintonia do compensador. Assim como no caso do controle em modo tensão, com proteção contra sobrecorrente, baseado na lógica OU, podemos usar dois tipos de sensores para medir a corrente no indutor, ou seja, sensores de efeito Hall ou resistores shunt. O sensor de efeito Hall é um elemento não dissipativo, porém
apresentam um custo maior do que o resistor shunt, que, por sua vez, dissipa potência a partir da corrente que circula por esse elemento. Então, devemos considerar, eventualmente, a relação de espiras e o ganho associado ao circuito com amplificador operacional, caso isso seja utilizado na implementação prática do projeto. Por sua vez, o divisor resistivo usado na saída é responsável por medir a tensão na carga. Esse divisor resistivo deve ser escolhido de forma conveniente segundo a relação entre a tensão de referência fixa, muitas vezes estabelecida internamente no circuito integrado, e o valor da tensão de saída que deve ser regulada. Assim como no controle em modo tensão, devemos projetar o circuito de controle segundo um roteiro de projeto bastante simples. Vamos empregar para isso o fator K. O primeiro passo consiste em traçar o diagrama de Bode da função de transferência de laço aberto da malha de corrente, que consiste no produto das funções de transferência da planta, do sensor de corrente, do modulador e a função de transferência HE de S, que visa conferir robustez ao sistema. A frequência de cruzamento de ganho unitário em laço aberto deve ser menor ou igual a 1/4 da frequência de comutação. Lembrando que, nesse caso, a malha de corrente será rápida. A margem de fase deve ser positiva e escolha de valores entre 20 e 40 graus permitem uma resposta adequada sem um sobressinal significativo. Depois deve-se calcular ou determinar graficamente o ganho da função de transferência de laço aberto sem compensação. Posteriormente, calcula-se o ângulo associado a essa frequência e esse ângulo será utilizado para a determinação do ângulo alfa associado ao atraso ou avanço de fase, sendo o ângulo calculado de acordo com a expressão 20. Como na malha de corrente e também na malha de tensão será usado um compensador do tipo 2, o valor do fator K é diferente de 1 e será calculado de acordo com a expressão 21. E, por fim, deve-se fazer a alocação de polos e zeros segundo as premissas do fator K, considerando o compensador tipo 2. Nesse slide, então, temos as expressões que permitem calcular os componentes do compensador tipo 2, sendo que o subscrito I indica que esses parâmetros estão relacionados à malha de corrente. Expressões semelhantes serão usadas para o cálculo do compensador da malha de tensão. Outra forma de sintonizar o compensador da malha de corrente consiste em considerar a equação 23, que foi obtida a partir da referência R1, obtendo-se ainda bons resultados em termos da resposta dinâmica. Depois deve-se traçar o diagrama de Bode, de malha de corrente, de fase e de ganho. Multiplica-se a função de transferência desse compensador pela função de transferência de laço aberto sem compensação. E a curva de ganho resultante deve cruzar na frequência escolhida durante o projeto, além de fornecer a margem de fase desejada. Do contrário, deve-se reprojetar a malha de corrente. A partir do diagrama de blocos mostrado anteriormente para a técnica de controle de corrente média, pode-se obter a função de transferência correspondente a 25. O diagrama de blocos mostra que a malha de corrente é interna à malha de tensão, e daí essa representação correspondente a 25. Porém, como a malha de corrente é muito mais rápida que a malha de tensão, devemos lembrar que a função de transferência mostrada anteriormente pode ser simplificada. Então,
a representação da malha de corrente associada à função de transferência da malha de tensão é representada por um simples ganho que corresponde ao inverso do ganho do sensor de corrente. Essa aproximação também é válida para o projeto de retificadores com alto fator de potência, usando a técnica de controle por corrente média. Agora passamos ao projeto da malha de tensão, que é mais lenta que a malha de corrente. O primeiro passo consiste em obter os diagramas de Bode, correspondentes à função de transferência de laço aberto sem compensação. Depois, devemos escolher a frequência de cruzamento, que deve ser bem menor que aquela da malha de corrente. No slide anterior, fala-se numa frequência de cruzamento da ordem de 30 Hz, que é 1/4 da frequência da ondulação de tensão, no caso de um retificador de alto fator de potência, alimentado por uma tensão CA de 60 Hz. Embora, nesse caso, estejamos tratando de conversores CCCC, essa mesma lógica pode ser usada de forma conservativa. O que temos que lembrar é que uma malha não deve interferir no funcionamento da outra, e assim elas devem ser desacopladas, sendo que uma é mais rápida e a outra é mais lenta. A margem de fase escolhida entre valores de 45 e 90 graus, 60 graus é um valor intermediário razoável. Calcula-se o ganho imposto pela função de transferência de laço aberto sem compensação e determina-se também o respectivo ângulo para calcular o avanço de fase promovido pelo compensador. Calcula-se o fator K de acordo com a expressão 33 e, na sequência, alocam-se os polos e o zero segundo as premissas para o compensador tipo 2. Essas expressões são análogas àquelas mostradas anteriormente para o compensador da malha de corrente. A única diferença é que o subscrito I foi substituído pelo subscrito V para indicar que os componentes estão associados à malha de tensão. Aquela mesma referência R1 mencionada anteriormente pode ser utilizada para a alocação dos polos e do zero, segundo as expressões fornecidas em 35. O próximo passo consiste, então, em traçar o diagrama de Bode do compensador da malha de tensão, multiplicando, então, a função de transferência resultante pela função de transferência de laço aberto não compensada. A função de transferência de laço aberto compensada da malha de tensão deve apresentar a frequência de cruzamento de ganho unitário no valor estipulado durante o projeto, menor ou igual a 1/4 de 120 Hz de forma conservativa. E, dessa forma, se os critérios estiverem satisfeitos, deve-se validar todo o projeto da malha de corrente e da malha de tensão associadas ao conversor por meio de simulação, sendo que o PSIM é um software que permite validar o projeto de forma simples e prática.